A flauta, Aham. ela foi quem me conectou com a música, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada, mas a flauta me reconectou. Foi uma coisa que eu não sei explicar mesmo, foi uma coisa intuitiva, uma sensação. E aí, assim, aí estudei muito, porque isso tem uma coisa que também, quando você começa a tocar flauta mais tarde, ou qualquer instrumento, eu acho que se você sabe o que você quer, você vai também, sabe? Não tem aquela. Uhum. Você estuda mais focada, você sabe o que você tem que fazer, fazer nota longa já não vira um. Meu Deus, que missão, não. Você sabe por que você está fazendo aquilo. Eu queria muito ser Sim. músico, sabe? Você Eu tem um tinha pra cara. objetivo claro, né? Isso, isso. Então, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas começar tarde, como foi? Claro, quando eu tinha 22, 23 anos, eu tocava muito mal e todo mundo de 22, 23 anos tocava muito bem. Eu tive várias crises, não consegui. Mas tem outro lado também. E aí foi indo, eu comecei a tocar com meu pai, e aí comecei a melhorar, graças a Deus, né? Porque, nossa, no começo era um perrengue, assim. Começar do zero, tipo, numa idade adulta, foi um perrengue. E aí foi indo, assim, e aí eu acho que eu devo a falta, ter encontrado aquele instrumento velho, empoeirado, a minha reconexão com a música, e que bom que eu encontrei aquela flauta lá. Graças a Deus, senão É, e na verdade a semente já estava aí em você, né? Só precisava ser já, regada mesmo. Só precisava de um já. pouquinho de água Yeah. para E aí virei florescer, com músico, certeza. com carreira instável, aí virei tudo que eu falei que eu não ia virar, sabe? Virei Aham, campenzona, com os desafios que todos nós sabemos, né, que existem, mas aham. assim, eu imagino fazendo outra coisa da vida, assim, né? Que bom que eu tive coragem, assim, que bom que eu Sim. quero ser músico, vou mudar minha vida aqui. E você já sabia que isso seria sua profissão, assim, né? Se você entrou também, quando você entrou e você começou a perceber esse processo com a música, você já imaginava que aquilo seria sua profissão, assim, o seu fazer, seu ganha-pão, assim. Você pensava que talvez existiria uma outra possibilidade de voltar, existia um medo do caminho incerto, por isso. Eu acho que assim, sempre dá pra voltar, né? Eu acho que até hoje, assim, se eu desistir de ser música e quiser fazer outra coisa, sempre dá. Eu sou partidária de que você sempre pode, se você quiser, você pode mudar tudo. Reconfigurar, né? Mas eu, sem ter perspectiva nenhuma, eu tranquei a faculdade. Assim, peguei minhas coisas, avisei minha orientadora que eu já estava escrevendo a dissertação. Eu falei, cara, não, porque minha cabeça não estava ali mais. Não era uma questão de que eu pudesse fazer uma escolha consciente. Eu sentava para escrever alguma coisa, não saía. Eu ia para as aulas, Uhum. minha cabeça não estava ali. Eu tinha paciente já, imagina. Eu olhava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu falei, então foi uma escolha assim, eu quero ser músico profissional. E eu tive muita sorte, que meu pai tinha Tiberê Orquestra Família. Então, assim que eu comecei a tocar bem, Uhum. eu pude fazer parte. Então, isso também é uma coisa que eu considero. Assim, eu estava começando a tocar, mas eu já tocava do lado de grandes flautistas. Eu já tinha um trabalho de músico profissional, mesmo ainda tendo que Sim. desenvolver tantas ferramentas, né? E Então, gravando também já, fazendo shows, né? sim, sim, sim. Do jeito que dava, né? Porque assim, tinham 4 flautistas. As 3 flautistas que já estavam lá eram muito experientes. Então, eu tocava sempre a flauta mais grave, eu tinha menos solos. E aí, conforme eu fui melhorando, porque eu tinha muito essa coisa, sabe? Nossa, eu quero melhorar, porque eu era tão fã delas, eu queria. E aí eu fui tendo mais Demais. solo, e aí foi indo. E elas me ajudaram muito, assim, sabe? 3 mulheres maravilhosas, me ajudaram muito. Todas as horas que eu precisei. Então eu tive essa coisa, foi a grande sorte de ser filha do meu pai, Uhum. assim, de ter podido me desenvolver, de ser músico profissional enquanto eu estava me desenvolvendo, né? Que é um processo que ele acredita muito. Que Uhum. a gente se torna Demais. músico ao fazer, né? Que a gente não tem um. Acabei meus 4 anos de estudo, sei lá onde, e agora eu sou Tô profissional. pronto, Assim, né? não acredito nisso. Acho Não, não que existe. então o caminho que é a riqueza, né? Assim, o disco é uma Justamente. fotografia, né? O CD, assim. E eu acho muito legal quando a gente consegue pensar nisso, que é uma fotografia do que você é naquele momento. Porque às vezes a gente fica tão estressado, né? De tipo, eu quero gravar o melhor solo possível, eu quero acertar todas as notas, eu quero ser perfeito. Como se aquele disco fosse ser tão definitivo, porque é uma coisa impressa, né? Que aquilo fosse definir para o resto da vida. E aí
muitas vezes você grava meio travado, assim, você não toca igual você tocava no palco, porque imagina, aquilo. Eu gosto muito de pensar que Totalmente. é uma fotografia, cara. Sou eu, a gente gravou esse CD em novembro. Eu já mudei tanto, imagina, com a pandemia no meio, o que que eu já sou outra pessoa, Aham, entendeu? Mas aquilo sou eu em novembro de 2019, com tudo que eu vivia, o próximo disco vai ser outro, e aí isso tira um pouco o peso, né? De, claro. enfim, tem muita coisa para falar, mas eu acho que isso também está relacionado com a questão do erro e acerto, né? Que relação que você tem com erro e com acerto? Assim, para mim, acertar é ser expressivo. Direto, assim, no meu disco eu deixei solos, deixei improvisos que tinham uma esbarradinha, assim, não estava a frase exatamente limpa, mas eu tinha tocado tão junto com a cozinha e tinha sido uma frase expressiva. Eu não ligo que sujou, porque eu acho que quem é sensível vai captar a sincronicidade daquele momento que eu Uhum, toquei uma com a cozinha e esbarrou um dedo. Eu deixo lá pra mim. Mas eu entendo que tem gente que fica voltando, arrumando cada notinha do solo e tal. aham. Então, eu tenho atualmente uma relação com o erro muito tranquilo, porque pra mim errar é tocar de um jeito frio, quando o meu coração não tá ou num solo, numa melodia. Errar não é esbarrar numa notinha, não é atacar uma nota um pouco Uhum. baixa e fazer um vibrato e subir. Isso é consciência, sabe? Porque acontece, quem toca flauta sabe. Você tá tocando, você, cara, desafinou. Só que se você tá conectado, você, opa, subir a nota, É, afinou. Então, isso é música pulsando, isso é claro. fluxo, sabe? Aquela coisa muito perfeita, enfim. Então eu acho que gravação é isso. Gravação você tem que tentar trazer um pouco do ao vivo pra Eu gravação, também senão gosto disso. a coisa fica, eu não quero errar, sabe? É mais importante do que eu quero me expressar. Mas é Uhum. difícil. Porque depois você ouve, pro resto da vida eu ouço aquela notinha esbarrada. Não que eu não vá deixar, mas a gente usa pra não esbarrar, né? Então, Todo mundo, a gente tem sempre umas cicatrizes na vida, né? Uns tem no gente, joelho, outros tem no dedão do pé, outros tem, isso né? aí, A concordo gente muito. lida com ela. Isso aí. Não, não tem uma forma muito definida, não. Tem algumas coisas que eu acho que, voltando àquela história da fotografia, que agora é um jeito que eu tenho usado bastante, mas que pode mudar. Que é, por exemplo, quando tem duas exposições de melodia, é muito raro eu escrever igual, sabe? Sempre assim, eu apresento o tema de uma forma mais vazia, para que a melodia fique em destaque, mas aí o tema voltou, vai com contraponto, vai com tudo que tem direito, com mudança de chão na cozinha. Eu gosto muito de escrever para a peria. Então, sempre que eu posso, a cozinha lê muita parte. E, e aí é isso. Acho que. E aí sobre A, B e C, aí depende muito do tipo de música, né? Se é forró, se é choro, se é uma balada. Eu tento respeitar os Uhum. estilos, porque eu me inspiro muito nos ritmos brasileiros, né? Eles são uma grande inspiração para mim, assim. Então, Sim. se é um forró, vai ter uma forma com cara de forró. Se é um choro, provavelmente vai ter A, B e C, enfim.
Obrigada. Eba, que lindo. Que lindo ouvir seu som no meu fone. Pode esperar que você é daquelas histórias igual do pianista que eu contei. Que quando eu sinto uma energia de tocar junto, eu encho o saco da pessoa. Então eu vou encher muito teu. Eu vou te trazer aqui pro interior de Minas também, que eu não quero ver se você não vai sair daqui mais. Então, pronto. Firmou o acordo energético e vai ser Fico muito muito legal. feliz, viu, Mariana? Muito obrigada pela sua abertura para estar conversando. Você é muito querida, não só por mim, por todos, uma grande referência. Você tem um papel muito importante para mim, a meu ver, para a flauta brasileira, pelos caminhos que a gente está traçando, pelos novos caminhos. Assim como já teve o Pixinguinho, o Patápio para o choro, tá aí Mariana Zarg, Carol, Dágula, né? Todas as flautistas para a música universal, que certamente é uma herança, uma riqueza muito bonita que vocês estão deixando para todo mundo. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. A flauta na minha vida foi assim. Eu, até meus 10, 11 anos, eu não ouvia música. Não ouvia. Eu não tinha relação nenhuma com a música. E o máximo que eu tinha é que meu avô, ele toca sanfona, tocava, né? Morreu já. E quando ele, toda vez que eu ia na casa dele, ele estava lá tocando sanfona, tá? E era um negócio muito engraçado, assim, porque ele tocava num lado, ele tocava num tom e no outro lado ele tocava em outro. Ele nunca aprendeu a tocar direito, sabe? Mas eu achava aquilo massa, assim, ficava olhando. E a única relação que eu tinha com a música era essa, sabe? Porque eu não ouvia, não tinha uma banda favorita, nunca fui muito de modinha, nada disso, desde criança. Mas um dia, meu irmão mais velho, ele entrou no curso de música, né, para fazer a universidade, e ele chegou em casa com umas coisas para eu ouvir, assim, muito loucas, assim. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Aí ele me mostrou Hermeto Pascoal, Stockhausen, Stravinsky, Bartók, como é que chama? Jazz, assim, mostrou Herbie Hancock. Só coisa pouca. Só uma coisa normal. Aí, quando eu comecei a assistir aquilo ali, eu fiz, poxa, isso aí é interessante, eu gostei, eu achei diferente, porque eu achava que tudo era muito parecido. A televisão mostra tudo muito igual, né? E assim, se uma banda lança uma coisa, todo mundo sai mandando todo mundo igual durante, sei lá, 2 anos, 1 ano. Aí pronto, aí eu ouvi aquilo como uma coisa tão diferente, assim, eu fiz, meu irmão, isso é massa. E o dia que eu decidi ser músico foi o dia que eu vi um vídeo de Hermeto Pascoal tocando no Festival de Montreux, ele improvisando. E ele estava tão enlouquecido assim, e foi a primeira vez que eu tinha visto um vídeo de jazz, assim, de uma coisa improvisada, assim. Quando eu vi aquilo ali, eu consegui enxergar, para mim, como uma criança, assim, como se fosse uma pessoa saindo tudo que estava dentro da mente dele saía da mente dele. Ele expressava aquilo, saía. Era como se saísse do corpo dele e você que está ali assistindo recebesse aquilo ali. Aí eu, poxa, que negócio do caramba, que negócio visceral, assim. Eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que legal, demais. Entendeu? E essa coisa também, assim, de se propor a criar, né? Como é que é como que você primeiro começou a trabalhar arranjo? Isso foi muito natural para você? A partir do momento que você se interessou pela música, você já começou a mergulhar fundo nisso, né? Entender, estudar as camadas, né, dos processos. E como que você traz isso para os seus arranjos? Assim, o que você se influencia? O que você pensa quando você está ou arranjando? Assim, eu penso que arranjar é compor também, né? De uma certa forma. Então, como é que é esse processo para você? Para mim, eu não consigo pensar. Eu acho que eu sou muito inquieto. Já deve ter percebido. Eu fico falando, fico atropelando as pessoas. Eu tenho essa agonia, é um negócio. Aí, quando eu fico tocando, eu fico muito observando o que é que está acontecendo nos outros instrumentos. E às vezes, quando eu estava no começo de tocar, eu percebia que as pessoas, tipo assim, ficavam muito presas na partitura, porque eu comecei a estudar, eu não fui logo tocar. Meu irmão me ensinou a ler, depois eu fui para o conservatório, aí fiz tudo bem tradicional, aquele início bem tradicional. Só que
eu ficava vendo as pessoas muito presas na partitura ou as pessoas que não conseguem ler de jeito nenhum, né? Então as pessoas que estuda, toca que só o caramba, 50 anos e não aprendem a ler partitura. Eu ficava olhando assim, poxa, mas quando tem uma orquestra, quando tem um negócio, como é que isso acontece? Que eu achava tão bonito ouvir orquestra, assim, ouvir big band. Aí eu ficava, poxa, como é que os caras que fazem isso fazem? E depois eu comecei a ver composição, né? Os caras que compõem, eu ficava, poxa, aquela música de Poulenc, tá ligado? Pirarorororororó. Aí eu ficava, meu irmão, de onde veio isso, pô? Como é que o cara pensa na melodia? Aí eu, como é que é isso? Aí, quando eu comecei a pesquisar, né? Os Schoenberg, os livros de composição dele, Ian Guest, eu comecei a ler, porque eu não tinha professor disso, porque eu estava muito iniciante ainda. Aí eu comecei a pegar vários livros e ler. É porque você é muito novo ainda, né, Henrique? Eu tenho 27. Muito eu bom. 27. Aí nessa época, eu tinha 12 anos e eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Era o dia inteiro, de domingo a domingo. Eu troquei o videogame pela música mesmo, assim. Aí, quando eu percebi que existia uma coisa que era você analisar, ouvir, analisar, internalizar aquilo ali e devolver do seu jeito. E quanto mais técnica, quanto mais você estuda, mais você tem vocabulário para devolver isso. E você precisa pensar o arranjo, ou a leitura, o próprio tocar, como falar, como aprender a ler e tal. E para você ser uma pessoa que coordena um grupo, vamos dizer assim, o que é que você tem que ter? Você tem que ter um bom vocabulário, tem que conhecer, entender cada pessoa. E é isso que você faz quando você arranja. Eu saí tocando, tentando tocar todos os instrumentos. Eu tentei me colocar. Você tem que ter empatia para ser um bom líder. Então eu pensei, vou ter que ter empatia com o músico que eu vou escrever para ele. Então eu vou pegar um trompete e vou lá estudar. Aí eu pego um piano, vou tentar estudar. Pego o violão, vou tentar estudar. Aí depois disso tudo, juntando com os livros todinhos que eu li, com as técnicas e tal, eu cheguei numa conclusão. Que você tem que conhecer os instrumentos, as pessoas que vão tocar e a técnica base. E tudo isso parte do estudo dos intervalos. Se você não tem agilidade nos intervalos, você não consegue ser um compositor, arranjador, você não consegue se libertar da partitura. Tem pessoas que têm domínio dos intervalos sem precisar ler partitura. Eu considero esses gênios, assim, porque você dominar os intervalos sem ler partitura é uma coisa muito difícil, de ouvido, assim. Aí tem pessoas que fazem sinestesicamente, né? Por exemplo, eles sentem a posição da quinta justa, da sétima maior, pá, e eles vão nisso, assim. Mas o lance de você fazer um arranjo parte de você dominar todos esses conceitos, analisar o que já foi feito previamente e colocar a sua cara, sabe? Aí eu faço muito isso, de ouvir e escrever errado. Eu deixo errado. Aí a pessoa, bicho, mas não ficou exatamente igual. Mas pronto, esse erro é a minha característica. Porque se eu fizer igual, eu sou uma cópia. Se eu fizer errado, eu fui original, pelo menos naquele erro ali. Aí quando você começa a perder o medo de errar, é quando você começa a ser mais criativo nos arranjos. Aí é mais ou menos assim. Inclusive, eu dou aula para várias pessoas de arranjo, de harmonia e tal. E eu percebo que muita gente tem medo de se aprofundar no básico. Porque fica querendo fazer grandes criações, não sei o quê. Mas a grande criação, ela depende 100% de você dominar os intervalos, dominar as escalas, a formação dos acordes, essas besteiras. E depois que você consegue conceber essa coisa suprema que é você ter um Dó sétima maior. Aí, massa, mas ele não é só Dó sétima maior. Ele não é o primeiro, ele é um... Pronto, além do som, ele tem os intervalos que tem dentro dele, as possibilidades, os timbres que você pode montar com isso. E tudo isso é como se você fosse montando o seu próprio repertório pessoal. Se você não pensa assim, tal pessoa utilizou de tal jeito, aí eu vou e utilizo. Não, você vai assumindo as coisas que você gosta e vai montando. Chega lá e bota na música. Se der errado, deu errado. Aí você vai e faz de novo. Aí pronto, é isso. A minha relação com a flauta foi que depois, nesse bolo todo, eu vi um vídeo de Jethro Tull, aquela banda de rock progressivo. Sim.
Aí eu fiz, meu irmão, bicho, que negócio doido. Eu pensava que flauta era pra tocar com as coisas mais comportadas, né? Só que ele começa assim daqui a pouco. Aí eu, eita pau! Aí eu fiquei querendo, né? Uhum. Mas aí, e aí como que foi que você chegou até na escolha do seu instrumento? Hermeto, quando você viu o Hermeto tocando, ele estava tocando flauta, ele estava tocando qual instrumento? Ele estava tocando piano, só que no mesmo disco ele toca flauta também. Ele toca aquela música Montreux, né? Sim. Aí quando eu vi esse glissando dele, ele vai... Aí eu, eita, que som bonito da cebola, e depois eu vi a flauta. Aí, eita, poxa, a flauta faz tudo, ela é rock and roll, ela é paz, ela é tudo. Aí eu quero esse instrumento aí. Que demais. E aí você foi aprendendo sozinho? Esse seu caminho foi bem autodidata? Eu comecei com a flauta doce. Meu irmão, ele é professor de música, só que ele é violonista e guitarrista. Aí ele me ensinou a tocar flauta doce e me deu um livro chamado Vamos Tocar Flauta Doce, daquela Ellen Keeler. Aí eu comecei a tocar aquele livro todos os dias. Ele me ensinou a ler partitura, me ensinou as posições. Eu comecei a ler todos os dias eu lia até chegar no máximo de velocidade que eu conseguia. Porque na minha cabeça de criança quanto mais rápido eu consigo executar aquilo ali, é porque eu estou tocando melhor, né? Aí eu Tem muita gente que pensa assim sem ser criança, né? Vamos dizer assim, tem gente que continua criança a vida toda. Né? É verdade. Aí eu peguei e disse assim, mas rapaz, vou começar a tocar. Aí depois eu entrei no conservatório, né? E meu irmão dava aula nesse conservatório, que é a Escola de Arte João Pernambuco, que é aqui na Várzea. Aí eu fui lá e comecei a estudar, só que não tinha professor de flauta, aí eu fui estudar piano. Aí a flauta, eu comprei uma flauta, mas não tinha professor, eu ficava estudando sozinho. Aí quando eu já tinha mais ou menos 1 ano de flauta, foi quando eu comecei a ter aula. E minha técnica de estudar era assim, eu pegava um método qualquer, e tem um método bem antigo, eu não lembro o nome dele, que é para flauta bonha ainda. Aí eu peguei esse método e minha meta era tocar do começo até o fim, todos os dias. O método inteiro. Errando tudo. Aí eu ia me embora, tocando todo dia. Minha história na flauta é meio assim, eu sou muito... O povo diz, mas você é tão disciplinado, cara. Como você tem disciplina? Não, é que eu sou obcecado mesmo, por isso. Quando eu entrei, eu troquei o videogame pela flauta. Para mim, cada lição era um mestre do videogame que eu tinha que vencer. Assim. É matar um chefão e passar de fase, né? Bora, meu velho! E Albina tá no teu nome mesmo? É meu nome é Luiz Henrique Albino de Lima. Nome bem português, né? Eu falei, isso aí só pode ser uma premonição, que isso daí é a segunda geração de Hermeto Pascoal que tá vindo aí no mundo. Não, eu Se também. não tem albino na pele, se não tem na pele, tem no nome. Não, eu toquei com ele uma vez, aí ele perguntou o meu nome, né? Antes de tocar, ele, qual é o seu nome? Meu nome é Henrique Albino. Ele olhou assim pra mim. Não, é porque é meu nome mesmo, Ah, entendi. Tá bronca aí. Porque se não veio na pele, vem no nome, porque só pode ser a segunda linhagem, não tem como ter outra explicação, não. Mas eu me identifiquei muito com ele pelo fato dele ser um nordestino, assim, que veio do interior, que nem minha família. Eu não sou nascido no interior, mas minha família vem de lá, de Taquaritinga do Norte, de Timbaúba, que é as cidades aqui do interior, e eu sinto essa raiz muito forte em mim, sabe? Porque meus avós são bem... Sabe, até a voz da pessoa que é mais do interior, ela é diferente. A pessoa cria uma forma de se comunicar, que tem um som, um timbre. Aquela pessoa que fala assim, mais ou menos desse jeito, não sei o que lá. Meu avô, ele chamava assim, Henrique, vem cá, Henrique. Aí chamava minha mãe, Maria, vem cá, Maria. Pronto, aí você vai ouvindo essas coisas, você vai se identificando com isso e eu já viajei para lá, para Taquaritinga, e quando eu cheguei lá, você sentia assim, poxa, minha família veio daqui, sabe aquela da ancestralidade assim, minha família saiu aqui em Pernambuco, muitos instrumentistas de sopro leem incrivelmente, leem muito,
Mas a maioria deles não sabe muito harmonia, sabe? Uhum. Eu acho que Porém, isso é geral. Isso eu acho que isso é geral no Brasil inteiro, né? Isso aí instrumentista de sopro geralmente não sabe já muito tem de um harmonia. déficit nesse assunto, né? É fogo. Mas eu acho que com essa leitura que eles têm, se eles soubessem a harmonia, eles dominavam o mundo. A gente, de sopro, a gente aproveitava muita coisa. É tanto que o povo disse, bicho, tu toca, parece que tu não erra. Você não percebeu, eu erro muito, só que eu não pareço que erro, eu não fico me autopunindo. Porque tem muita gente que se autopune, tipo, tá tocando a música Em lá. tempo real, né? Se autopune em tempo real, né? Você já faz aquela cara, quem é leigo não iria perceber, mas talvez só pela expressão, né? É Então, verdade. vamos errar, vamos assumir o erro da gente, mas não ficar como se fosse assim, dizer que é uma coisa também que eu tenho muita crítica assim, são cantores que cantam desafinado e ficam querendo dizer que não, mas a minha voz é assim, não sei o quê. Limitação não é estilo, limitação é o que você tem naquele momento. Se você não quer crescer, não quer melhorar, não quer fazer nada da sua vida, aí eu fico achando, poxa, a pessoa vai viver parada no tempo, a pessoa já sai de casa parada no tempo. Já, não, eu estou certo. Então é esse problema de, eu estou certo, não preciso mudar minha opinião, não preciso aprender nada. Poxa, eu acho que todo mundo tem o que aprender. Eu acho que nem tudo precisa necessariamente melhorar, sabe? Mas tudo precisa ter uma repaginação, senão a gente fica. Muita gente acaba ficando no passado por causa disso, né? Por Uhum. exemplo, o repertório não se renova, não sei o quê. Eu fico imaginando como deve ser para um cantor famoso cantar a mesma música durante Mesmo 40 anos. sucesso. O nome dela o tom é Zé Bemol. Ela sai mudando de tom e vai-se embora. Aí, por exemplo, você vai tocar um frevo, você tem que conhecer da forma do frevo, da sensação que essa forma gera, que é parte A, ponte e parte B. Aí, por exemplo. Aí a ponte. Aí voltou para a parte A. Tá entendendo? Uou! Você sai colocando a forma.
Poxa, porque agora eu não consegui fazer exato agora, eu saí tendo outras ideias, mas tem uma forma que é 16, 4 e Sim. 16. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, peraí. Vai. Pronto, essa é a forma com 16. Agora sim. Maravilha. Como que você chegou na flauta, Letieres? Como é que você chegou Por nela como seu acaso. instrumento de expressão? Será que tá aqui? Eu tenho minha primeira flauta, assim. Ela é a cópia da. Foi assim, eu toquei na percussão na universidade. Eu fiz a vestibular para artes plásticas. Eu comecei a tocar Uhum. muito tarde. Até 20, 21 anos eu era artista plástico. E estava no diretório acadêmico de artes plásticas. Eu ia tocar nos lugares, não era flauta, eu ia tocar percussão. Caxixi, Paraná. Chegou um dia, na percussão desses anos 70, 76, 77, 78, final dos anos 70, o percussionista tinha muito apito, muita coisa, era uma percussão multi, não era rítmica. Tinha um percussionista que era tipo Naná Vasconcelos, lançou, que era coisa, chocalho, não sei o quê. E esse cara tinha uma flauta que ele usava para fazer só para fazer uma nota. Ele pegava a flauta e fazia a flauta inteira, uma flautinha, um pífanozinho de plástico da Uhum. Yamaha. Sei. É Uhum. maravilhoso aquele instrumento. Eu aí toquei dele assim, tirei a nota, falei, eu posso ficar com ele? 2, 3 dias eu estava tocando músicas. E aí quando eu voltei para a banda para tocar, todo mundo me olhou assim e assim, você aprendeu aonde? Eu digo, sei lá, olhando no espelho. Para você ter ideia, com meses eu tocava já choro, brejeiro, tirava música com meio tom, botando meio buraco. Então, assim, não sei Uhum. explicar como que eu aprendi tão rápido olhando no espelho, botando disco. Minha vida parou. Aí o pessoal de artes plásticas me botou para fora, porque eu ficava no jardim tocando flauta. Aí o pessoal, rapaz, vai para a escola de música. Aí eu tentei entrar em música e não consegui, porque eu não tinha leitura, não tinha nada. Aí eu peguei a flauta, uma flauta transversal mesmo, estudei. Aí comprei a primeira flauta vendendo quadro. Toca aí um lá. Você acredita que eu tocava o instrumento, choro e não sabia o nome da nota? Improvisado. Não sabia o nome da nota que eu estava tocando. Aí eu fui estudar sério. Aí eu fui um professor de piano, que aí eu aprendi, aí com o Luciano eu aprendi as notas da flauta, me deu uma tablatura para eu dizer que aqui era tal, 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 tal. E, então eu Demais. comecei a tocar sem saber por quê, nem como, nem o quê. Eu acho que a música foi como se fosse um tsunami assim, que me raptou. Rum. Quando eu olhei, os pincéis estavam tudo parados, as tintas toda parada, os quadros tudo pela metade, e eu tocando todo dia, todo dia, todo dia. E não parei de tocar nunca mais, eu nunca tirei férias, 1 semana, 2 semanas. Desde então. Que maravilha. A escrita musical não comporta a tradução real da música popular em nenhuma instância. Elas são aproximações. Isso aí, o jazz já resolveu isso na década de 40, que eles escrevem da forma comum, europeia, mas leem em swing. Então, Uhum. os cubanos também, eles já têm isso bem desenvolvido, leem a la rumba, eles conseguem escrever de uma maneira convencional e ler já no swing da clave, sem precisar ter que marcar acento, nem nada. Porque não adianta, quanto mais sinal você bota, mais articulação você bota, mais você deixa a pessoa presa para poder É ela conseguir chegar verdade. no swing. Então você tem que chegar no corpo. Então, como é que é a minha proposição? Eu não estou dizendo que ela é a única, existe 1 milhão de maneiras de dar aula, mas a minha proposição que eu venho desenvolvendo com a minha experiência de professor é que você tem que chegar no corpo da pessoa. Eu chamo, corpo partitura, né? Então, a aula são vivências, em que você vai bater palma, você vai cantar, você vai aprender o ritmo de uma maneira sensorial. Então, você aprendendo aquele ritmo, depois você aprende exatamente quais são essas menores porções, que é o DNA que eu chamo de clave. Aí você aprendeu uma, tu, pi, pá, pu, tá, você aprendeu essa daqui. Ou uma mais simples, pá, pá, tá, pá, 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 pá. Você aprendeu. Vacum, vavacum, 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 vavacum. Essa. Você vai colocar essa experiência na partitura.
Então, quando você olhar, for ler, você vai colocar os acentos já naturalmente no lugar onde é, porque é sempre ali no samba. Pom, pim, papiritado, tupá, tupum, tupé, popu, papiru, pam, pá, do, pu, papiru, tupá. Então, você, automaticamente, o seu corpo, o sistema vai estar adaptado àquela figura, àquele mundo, àquele universo, àquele sotaque, aquela linguagem. E você vai colocar na linguagem da gráfica, da escrita, isso. Não precisa acentuar. Então, alguns paradigmas. Primeiro grande paradigma, que é um problema sério nas academias, nos lugares onde eu falo. A síncope, a tal da síncopa. Né? Quando a visão erudita coloca, não, o popular é cheio de síncope. Vai tocar paperupá, tá, pararupá, pá, 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 o que é síncope, tecnicamente? É deslocamento do tempo forte do chão para o tempo fraco no ar. Pronto. É a síncope, né? Então, aí eu fiquei pensando, síncope, mas peraí, aí está chamando de síncope todos esses acentos que estão acontecendo aqui no ar, no samba, no frevo, mas essa é a razão de existir, por exemplo, a música que eu faço, a afro-baiana, a síncope não é exceção. Olha bem, a síncope não é exceção. Então, eu não uso o termo síncope. Então, eu vou afirmar uma coisa um pouco arriscada, mas eu vou afirmar que não existe síncope na música popular brasileira. Não tem síncope, não existe. Esses lugares são acentos culturais. É a razão minha. Eu toco isso não é exceção. Agora, só é exceção se eu comparar com a cultura europeia. Eles podem dizer que é síncope. Eu não vou dizer que é síncope. Então, eu, para meu aluno, eu falo, não tem síncope. Esses tempos aí são acentos culturais. Acentos naturais. Né? Para nós, naturais, culturais. Eles representam uma cultura. Eles são acentos que você tem acento do frevo, você tem o do choro, você tem o do cubano, lá dos ritmos cubanos, você tem do jazz, sabe? Então, eu não vou considerar uma exceção. Então, esse é o primeiro grande paradigma. Não tem síncope falar, não tem síncope na música popular brasileira. Isso desmistifica muitas coisas, né? Acaba de... Então, pessoa... então, não é uma exceção. Isso é a razão da gente tocar nossa música, é viver nesse mundo no ar, nesses acentos que estão no ar. Tá, segundo. Quer saber o segundo? Eu digo que está tudo organizadinho. O segundo é a barra de compasso. Barra de compasso. A barra de compasso é a maneira que os europeus encontraram para se organizar. Na música popular, a gente não toca na tocabilidade, a gente não pensa assim. A gente pensa circular. Você começa a tocar um samba. Você não está pensando E até porque, né, o samba é em 2/4, mas a frase rítmica, ela só fecha a cada 4 compassos, né? A clave do samba... Ou não fecha assim também? Eu ia falar o terceiro paradigma, você já saiu cantando antes, graças a Deus. Escrever em 2/4, para mim, é uma contradição muito grande, que eu acho que deve ter sido com pessoas que não conheciam o sistema de clave, que formataram. Eu não escrevo em 2/4 nem para a música brasileira. Porque não tem uma clave que fecha em 2/4. Nenhuma. Mesmo que ela seja tacto, mesmo que ela tenha um desenho dela em binário, mas ela originalmente... Ela vai virar... Ela originalmente... Você pode subverter, mas ela originalmente, a estrutura radical dela, ancestral, ela vai pedir sempre 2 compassos binários. Então, eu vou usar binário composto, o eventual outro nome, não. Eu escrevo samba em 4. Agora, quando a primeira vez que os músicos profissionais foram pegar minha partitura, eu falei assim, maestro, está parecendo americano, norte-americano, escrevendo samba em 4, cadê o swing? Então, aí eu perguntei para ele, então me mostra o swing. Aí a pessoa... me mostra o swing, doido. Me mostrou no binário, sabe qual é? O surdo. Tum, tum, tum. Eu digo, vem cá, e desde quando isso aí consegue representar um samba? Eu toco 1 milhão de ritmos com esse surdo aí. Não digo nada. Que representa... Se não tiver um tamborim, se não tiver o tac, tac, tac. Cavaquinho. Isso é samba. O tum, eu posso fazer
tum, 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 paca, 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 paca. Já toquei o toque para Xangô aí. Tum, 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 paca, tudo. Já toquei o Awancô, o som cubano. Eu posso tocar 1 milhão de ritmos com esse som. Então ele não é. Ele é um acompanhamento. É uma E fração outra, muito curta que dá para ser muito diversa. não, Isso acontece com o frevo mas ele também, não né? é O frevo ele é um ele escreve em 2, mas as frases se fecham em acompanhamento. 4 também. Não, mas não, toda a música brasileira escreve em 2, eu não consigo Toda. entender. O Eu baião também não consigo também. entender isso. Tem várias Eu histórias, né? também. Tem uma desculpa legal que Heraldo Monte conta, que é bacana, que ele fala que os copistas naquela época botavam o binário para ajudar os copistas, para Os ajudar leitores. Porque, não, porque ele cobrava. E aí ele cortou, botou o binário para que os caras ganhassem mais grana, para ajudar os copistas. Foi o que... Tem essa história mesmo. Agora, Essa história faz mais sentido. eu prefiro acreditar nisso. Porque lendo, Eu também. outra coisa. E outra coisa mais drástica ainda é porque a maioria das músicas não são em 4. São em 4 composto. Em 12. O sentimento, a onda. Né? Então, o que é que eu faço? Não vamos ficar tentando subverter, tentando inventar a pólvora, ou inventar o sol, ou inventar a areia. Isso são coisas eternas. Mas a gente pode ajustar o aluno. Quando eu faço? Olha, pensamento circular. Você treina a pessoa. 2, você não se ligue quando tiver uma partitura binária, nesse fato de C2, se ligue na clave. Tu, pe, pu, pe, cu, te, tu, te. Ta, ta, tu, tu, ta, ta, tu. O ciclo é esse. Então, mas está em 12, tudo bem, escreveram assim, o pessoal da academia... Perdoe quem... Aconteceu alguma coisa histórica. Tem até alguns compositores desse período aí, da década de 40 e 50, que eu peguei partituras originais e fiquei meio assustado de esse compositor semi-pito popular, que tem vários. Uma questão de respeito, eu não vou nem citar nome de ninguém. Mas se você analisar, eles estavam tentando fazer samba, tentando fazer maracatu, tentando fazer frevo, e você vê um enquadramento do swing, que significa aquilo que era para ser swingado, como ele não resolveu na escrita, ele enquadrou. Hoje eu seria quantizar. Pasteurizou. Deixou, enquadrou, porque aquilo tinha que ter mais um método, precisava de mais uma outra cultura para poder explicar aquela sutileza rítmica que tem nome. Como é o nome disso? Micro-ritmo. Existe uma cultura organizada que é só questão de aceitar outros métodos. Olha bem, que é pela oralidade. Essa é a maior dificuldade. Então não é assim, não existe forma de educar dessa forma. Existe. Combinando esses dois universos, entendeu? Combinando o universo da oralidade com da música, tradição escrita. Voltando ao que você tinha falado da forma de transmissão, né? Vamos botar todo mundo junto, né? Todas essas formas de transmissão, elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado, o mesmo grau de importância, né? Para a formação daquela... Exato. Bonito demais, Letieres, isso que você está falando. Muito importante você trazer essa questão. Entender isso muda uma chave na nossa cabeça, né? Como instrumentista, com certeza. Toda música que você for tocar, agora você vai pensar dessa forma. Essa música tem a menor porção, eu tenho que entender qual é ela, porque eu vou ter uma performance melhor. Se você treinar a pessoa no corpo, quando pegar a partitura, ela vai trazer a experiência dela para a leitura e para a escrita. Então, muita música brasileira de um determinado período, ela se acomodou, ao contrário, em vez de buscar soluções, como o jazzista norte-americano encontrou, que eu achei fantástico. A gente escreve assim, mas não toca assim não, viu? Eu tive um professor da matéria. Você acredita, quando eu estudei lá fora, ele era professor para ensinar você a ler em jazz. Ele era professor, ele fazia um ditado todo... Daí você tinha que cantar pi, baru, você tinha que pensar em jazz.
Então, tinha matéria já tem matéria, desde das universidades norte-americanas mais antigas. Cara, é a mesma coisa no Brasil. Não é É a mesma suficiente coisa. você escrever um choro. Você pega essa partitura do 1-0 e der para um cara da Sibéria, lá em cima, um puta músico da Sibéria com uma leitura boa, não vai ser choro do Pixinguinha, vai ser outra coisa. E existe uma denúncia na minha fala aqui. Tem um fato, uma denúncia. Assim, por que as academias de música, os conservatórios de música popular não estudam de forma, com o mesmo nível de profundidade, os estudos rítmicos? Aí a gente se depara numa coisa, que se for fazer isso, vai ter que reconhecer que a cultura negra é organizada, que a cultura negra Sim, tem princípio, tem fundamento científico. É a questão de uma negação que existe, já institucionalizada, de que o que provém do negro geralmente é diletante, não é firme, sim. é que olha para a escola de samba, não, ela toca cada dia de um jeito. Isso são estruturas com um vigor como de uma orquestra sinfônica. Como Eles uma são tudo, universidade. claro, com todas as suas nuances todas. Então, é preciso mudar um paradigma em relação à visão da visão do negro na sociedade brasileira dentro da cultura. Né? Você A tem toda a colaboração razão. dele, geralmente é no carnaval, ou nas coisas assim, mesmo na música inteligente, que é considerada, tem as exceções, mas fala, não, tem swing, né? Sabe? Dificilmente conecta com uma coisa que eu falo assim, eu estou falando de estrutura, de rigor científica, que se repete. Então, seria método. Estou falando de Uhum. metodologia. Essa metodologia aplicada no terreiro. Essa metodologia aplicada na rua. Mas a visão acadêmica não vê isso com esses olhos. Então, são várias lutas. Então, essa é uma delas. Esbarra numa Fora questão toda social muito forte. Não é só uma questão a questão musical, né? social, É uma questão estrutural mesmo. ligada à questão do racismo, do preconceito em relação ao pensamento negro mesmo, né? Totalmente. Estruturado. Quando você vai pensar a colaboração do negro, geralmente vista em algumas áreas, mas de forma estruturante, num pensamento estruturante, geralmente procuram soluções eurocêntricas.